Acompanhe as notícias do Brasil e do mundo aqui na Chevron News. A sociedade está estarrecida com essa crise moral, ética que vive o Brasil hoje. Ceará, minha terra. Nós estamos vivendo esse momento que o povo está sofrendo. Meus conterrâneos estão sofrendo muito, senhor ministro. E o senhor esteve no Ceará um dia após a operação no Rio de Janeiro, que levantou a esperança de muita gente. O senhor estava no Ceará no dia seguinte, depois que foi ao Rio de Janeiro. O senhor foi receber o título de cidadão cearense. Até aí tudo bem. O senhor escolhe a prioridade, né? E foi para o Ceará primeiro. Agora, ministro, o senhor disse algo lá que deixou muito cearense. Não sei se já chegou para o senhor isso, por algumas fontes, mas deixou muito cearense que está sendo humilhado todos os dias, porque não tem o direito de ir e vir, por causa do domínio do Estado paralelo. Está aqui o desembargador do TRE, ex-desembargador. O Estado legal foi engolido pelo Estado marginal, né? Que é o doutor Raimundo Nonato. O senhor disse que o Ceará é referência em segurança pública. O senhor falou referência na educação e referência na segurança pública. Mas os números do seu próprio ministério, os números internacionais, mostram o inverso. Que o Ceará talvez não, é o pior no Brasil e não é referência para nada. O senhor fez agora há pouco tempo, mas os governadores têm que fazer a parte dele, mas eu fico assim assustado de o senhor não ter esses números enquanto ministro da Segurança Pública e da Justiça. Olha só, o estado do Ceará, a média global, como foi colocada aqui pelo senador Marcos Duval, é 5,2 homicídios por 100 mil. O Ceará é 34,42. Já é considerada epidemia pela OMS. 10 por 100 mil. O Ceará é 3,4 vezes mais. É o que? É pandemia o que está acontecendo no estado do Ceará? Então, assim... E nós temos aqui crimes, o ministro, que eu não vi o senhor comentar ainda na imprensa, e eu acompanho o seu trabalho e torço por ele e oro pelo senhor. Eu oro pelas autoridades. Todas as autoridades têm o dedo de Deus. E o senhor tem uma grande missão pela frente. Mas eu não estou vendo ser realizada com êxito. Por exemplo, facção TCP ameaça terreiros de Umbanda e 4 centros religiosos fecham as portas em Maracanaú. Isso aqui é o quê? Tem outro nome para se dar? Terrorismo ou não é? Porque segundo, olha só esse dado aqui, importante que a gente tenha. Segundo, a questão religiosa, a lei antiterrorismo de 13.260 de 2016 diz: esta lei define o crime de terrorismo como a prática de atos por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, com a finalidade de provocar terror social. A lei em vigor no Brasil. Por que o governo Lula teme em não entender e não considerar essas facções? Teima, né? Teima ou teme. E não considerar essas facções como terroristas. Até liberdade religiosa não se tem mais. Senhor ministro, a cada 3 dias tem uma família que está sendo expulsa no estado do Ceará. Eu falei aqui no começo. O senhor tem ideia de quantas famílias de compatriotas como o senhor, de irmãos e irmãs nossos, foram expulsas no estado do Ceará? O senhor tem esse número? Tem ou não tem? Número, talvez Vossa Excelência possa me subsidiar com... Pronto, 219 famílias só de janeiro do ano passado para agora setembro de 2025. 219 famílias que o governo do estado do Ceará manda escoltar para a família ir embora. Olha que nível nós chegamos no Ceará, ministro. O senhor precisa conversar com o presidente da República. Eu mandei para ele em março desse ano. Eu mandei para ele, fiz um pedido que a gente pudesse fazer uma intervenção federal, até para que a força de segurança
possa ajudar, porque já aconteceu casos similares em governos anteriores, que deu uma sensação de segurança quando chega a tropa de Força de Segurança Nacional. Pelo amor de Deus, peça ao presidente, porque ele não me respondeu, está lá o pedido. O governador do Ceará não se movimenta, não sei por que não quer dar o braço a torcer. E o governo que o senhor serve, que é o governo Lula, governo do PT, também não dá retorno. Inclusive o povo cearense colocou vocês no poder, ajudou a colocar vocês no poder. Tem um pouco de compaixão com a população do estado do Ceará, que vive um terrorismo. Eu não sei que outro nome a gente possa dar. Está aqui, senhor ministro. Facções cobram taxa de funcionamento a provedor de internet e ameaça clientes indo embora. Investimentos indo embora. Olha a taxa de homicídios dolosos do Brasil em 2024. O senhor já estava lá. Olha onde é que está o Ceará. O Ceará está em primeiro lugar. 34,42. Aí vai aqui Alagoas, Maranhão, Amazonas. O Ceará é o primeiro lugar, relator. Alessandro Vieira. O Ceará é o primeiro lugar. Sergipe está aqui em 10º. Mais ou menos. No seu estado. Então, a quem é que a gente vai pedir socorro com relação a isso? Outra coisa, eu entrei, ministro, com um cadastro de famílias expulsas para que o governo tenha um projeto de lei, para que o governo tenha um cadastro de famílias que foram expulsas, para que possa ter política pública diferenciada. Eu gostaria de saber a sua opinião, a opinião de Vossa Excelência sobre isso. Para encerrar mesmo, uma benevolência do meu irmão. Dos 12 municípios mais violentos do Brasil, 10 estão entre Ceará e Bahia, administrados pelo governo do PT. Eu pergunto, tem alguma relação com sinais trocados desse governo, com relação ao veto do fim da saidinha dos presos? Depois nós derrubamos o veto do presidente Lula, inclusive com o voto do senador Fabiano Contarato, mas esses sinais trocados têm a ver, é leniência, é conivência? Eu pergunto para o senhor, por que existe essa coincidência dos 10 municípios mais violentos do Brasil, dos 12, 10 estão em estados administrados pelo PT? Obrigado. Eu creio que nós estamos vivendo no Brasil um momento lamentável em que as forças de segurança estão, digamos assim, no corner, como se dizia antigamente na linguagem futebolística. O crime está avançando, é um problema historicamente enraizado. Quer dizer, os governos estaduais, essa que é a verdade, não deram conta do recado. Assim como Vossa Excelência mostrou as deficiências, os problemas de determinados estados que são comandados por governos vinculados ao Partido dos Trabalhadores, eu poderia também me debruçar sobre outros estados em que há problemas igualmente sérios. Então, esse problema de deficiência no combate ao crime organizado não é de responsabilidade do partido A, B ou C, do governo X, Y ou Z. Não é. É um problema sério, um problema institucional, é um problema estrutural, como se fala hoje do racismo, um problema estrutural. O feminicídio hoje é um problema estrutural, e aproveitando agora para dizer, nós temos vários programas de combate ao feminicídio, à violência contra a mulher, patrulhas Maria da Penha, nós temos milhões e milhões investidos em veículos para a patrulha Maria da Penha, delegacias da mulher, salas lilás, são aquelas salas de atendimento personalizado para as mulheres vítimas da violência. Eu mesmo inaugurei várias em distintos estados. Então, esses são problemas sérios que independem da coloração partidária dos governadores. Essa questão que Vossa Excelência me trouxe de um crime organizado que teria invadido um culto religioso, não sei se é afro, essa é uma questão local, não é questão do governo federal. Eu acabei de ler aqui, com muito respeito a Vossas Excelências, que conhecem a Constituição Federal melhor do que eu, a função do governo federal. O governo federal não é proteger os cultos afro-brasileiros ou qualquer outro culto. Isso é problema da polícia local. Agora, se houver um extravasamento territorial ou passa a ser um problema nacional, aí sim é que a Polícia Federal passa a ser envolvida. Eu não conheço a questão das migrações, mas eu quero dizer que sou genro de um cearense de Pentecostes, da família Abreu. E ele também, nos idos de 1940, 50, se deslocou para São Paulo.
onde constituiu família, onde gerou minha esposa, a Yara, de maneira que o problema da migração no Brasil, da fuga dos estados do Nordeste, dessa migração, se deve fundamentalmente a questões climáticas, e agora acho que essa questão está sendo agravada pelo lamentável crescimento do crime organizado, especialmente. Eu quero dizer para Vossas Excelências, nós demos uma especial atenção ao Ceará. Vou lhe dar os números aqui, o que nós fizemos aqui só com relação ao Ceará. Nós fizemos entre 2024 e 2025, pela Polícia Federal, 18 operações, 230 prisões, 469 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. E nós recuperamos mais de 21.718.241,55 centavos de reais de arrecadação, de descapitalização do crime organizado no Ceará. Nós estamos, enfim, com os parcos recursos, com as limitações de pessoal e de equipamentos, nós estamos fazendo o que podemos. Nós queremos, insisto novamente, nós queremos ser dotados de instrumentos para podermos trabalhar com mais eficácia, mais eficiência, e um desses nossos instrumentos é justamente o projeto de lei antifacção.